E nos próximos capítulos da novela Renascer, Sandra encontrará o caminhão com o cacau roubado, escondido dentro. A filha do Egídio, em choque, vai até João Pedro falar: João, você precisa vir comigo. Eu encontrei o cacau roubado que a polícia estava atrás. O casal se aproximará do caminhão, abrirá a porta e João encontrará entre os sacos de cacau um corpo. A polícia será acionada. Inocêncio, Egídio e Marçal observam a perícia, removendo o corpo e identificando a vítima. Sandra e João Pedro unem forças e aplicam um castigo sensacional em Egídio, o deixando completamente na miséria. Tudo deverá acontecer depois que a Sandra iniciar os trabalhos na fazenda do pai. Marçal retirará o cacau do galpão, colocará dentro do caminhão e esconderá o veículo em um lugar de difícil acesso. No entanto, o que o capanga não imagina é que a Sandra é bem mais esperta do que ele imagina. A jovem escondida ouvirá uma conversa entre Egídio e o Marçal. Atrás da parede, Sandra escuta o capanga falar: Quanto a isso, o senhor pode ficar despreocupado, seu Egídio. Nem Dona Sandrinha, muito menos Dona Eliana, vai saber onde colocamos a mercadoria. Tá lá nos fundos da fazenda, longe da vista de qualquer pessoa. Intrigada, Sandra corre até o quarto. Com uma pulga atrás da orelha, decide ir pessoalmente ver o que Egídio e o Marçal estão escondendo. A jovem a cavalo seguirá ao local sem imaginar o que está prestes a encontrar dentro do caminhão. Enquanto Sandra não chega no lugar, Marçal dirá ao patrão que entre as sacas de cacau está o corpo daquela pessoa. Egídio menciona: Escuta bem uma coisa, Marçal. No mais tardar amanhã, você tire aquilo de lá. Eu não quero perder o cacau depois que aquele corpo apodrecer lá dentro. Não demora muito. Sandra de longe avistará o caminhão estacionado. Mais cabreira do que já estava, Sandra observa o caminhão e fala a si mesma: O caminhão já encontrei. Só resta saber o que tem dentro. Conhecendo meu pai do jeito que eu conheço, coisa boa é que não deve ser. A mocinha se aproxima ainda mais do caminhão, destrava a porta traseira e avista centenas de cacau ensacado. Em choque, ela diz a si mesma: Minha nossa, isso só pode ser o cacau roubado. Eu preciso avisar o João, ele tem que ver isso. Sem notar que entre os sacos do cacau existe um corpo escondido, Sandra seguirá rumo à fazenda de João Pedro. Algum tempo depois, o rapaz receberá a esposa em casa. Surpreso com a visita, João demonstra felicidade e pergunta a que deve a honra. Zinha, próxima ao casal, observa Sandra muito nervosa e percebe que o assunto é bem mais delicado do que todos imaginam. Sandra avisa: Eu não vim fazer visita nenhuma, João Pedro. O que eu tenho para falar pode solucionar um mistério que vem rondando a sua família e a minha família. João Pedro e a Zinha ficam ainda mais intrigados com o mistério e pede que Sandra vá direto ao ponto e explique do que exatamente está falando. A mocinha chama: Eu preciso que venham comigo, João. Você também, Zinha. Eu quero mostrar uma coisa a vocês dois e tem que ser agora. Zinha e João Pedro no carro seguirão a Sandra um pouco mais à frente no cavalo. João, preocupado, comenta com a Zinha: Não está gostando nem um pouco dessa história de entrar nas terras dos Coutinhos. É quando eles chegam no local. João e a Zinha se aproximam da Sandra, questionando o motivo dela ter trazido eles até as terras do Egídio. Sandra aponta na direção do caminhão. João, olhando para o caminhão, fala: Oxoxoxo, e o que eu tenho a ver com o caminhão de seu pai, Sandra? Zinha pede: Calma, João Pedro. Deixa ela explicar. Fala, Sandra. Diga logo o motivo de estar mostrando aquele caminhão para João Pedro e eu. A mocinha dirá que dentro do caminhão encontrou sacos de cacau
e desconfia que o cacau que esteja no caminhão seja o mesmo cacau que sumiu das terras de Venâncio. Zinha e João Pedro olham um para o outro. João fala a Sandra: não pode ser possível uma coisa dessas. Mas se realmente for o cacau das terras do Mano, tanto a Zinha quanto eu podemos reconhecer. O trio se aproxima da porta do caminhão. João Pedro entra. Zinha e Sandra, do lado de fora, apenas aguardam. Zinha olha para a mocinha falando: olhe, Sandra, se esse cacau realmente for o mesmo cacau roubado, você deve saber que seu pai vai responder por isso na polícia, não sabe? Sandra dirá estar ciente e que não passará a mão na cabeça das coisas erradas do pai. Dentro do caminhão, João se aproximará dos sacos, amontoados uns sobre os outros, e perceberá ao lado dos sacos uma lona preta, cobrindo algo estranho. João abre um dos sacos e fala: é ele, é o cacau das terras de Painho. Então foi aquela miséria de Coronel Egídio quem roubou o cacau do Mano e ainda teve a cara de pau de acusar o Painho. Do lado de fora do caminhão, Zinha, impaciente, pedirá ao amigo para agilizar o processo. De repente, João Pedro notará algo estranho debaixo da lona preta. Cabreiro. Ele se aproxima um pouco mais da lona e avista entre as sacas de cacau uma mão. Em estado de choque, o rapaz fala: meu Deus, mas o que é isso daqui? Ele pula fora do caminhão apavorado. Zinha e a Sandra olham uma para a outra e pedirá para saber do rapaz que bicho mordeu. João, ainda muito assustado, não conseguirá falar uma palavra. Sandra tentará acalmá-lo. E então, João, o cacau que está no caminhão é o mesmo cacau das terras e seu Zé Inocêncio? Zinha, percebendo algo de errado, se aproxima do caminhão e avisa que ela mesma fará análise do cacau. João pede: não, Zinha, por tudo que for mais sagrado, não entra nesse caminhão. Você não pode ver uma coisa que eu acabei de ver lá dentro. Sandra exigirá que o marido revele o que ele viu dentro do caminhão, além do cacau. O rapaz justifica: primeiramente, Sandra, esse cacau é sim o cacau roubado. Foi o teu pai quem roubou o cacau das terras do Mano. E tem uma outra coisa, 10 vezes pior, que eu vi lá dentro. Dentro desse caminhão tem um corpo de uma pessoa. Eu acabei de ver, bem na minha frente. Zinha, assustada, pedirá para saber de quem é o corpo que o amigo está falando. João Pedro relata não fazer ideia, que não teve a coragem de retirar o corpo debaixo das sacas. Zinha, com um plano na cabeça, avisa: olha, no local onde estamos não tem área, muito menos internet. Vocês dois fiquem aqui e eu vou até a fazenda de seu Zé Inocêncio pedir ajuda. Seja lá quem estiver dentro desse caminhão, vamos descobrir daqui a pouco. Enquanto Zinha pisa fundo na direção da fazenda Inocêncio, Sandra e João Pedro se manterão ao lado do caminhão. Sandra alerta: se preocupe não, João. Zinha tá certa. Seja lá quem estiver dentro desse caminhão, vamos descobrir daqui a pouco. E digo mais, esse corpo é coisa recente, até porque, caso contrário, já estaria fedendo. Dentro da casa do Egídio, Marçal aparecerá alertando ao patrão que viu uma movimentação estranha acontecendo próximo ao local onde o caminhão foi escondido. Egídio pega sua arma e chama: não podemos correr o risco de alguém encontrar as coisas que tem dentro daquele caminhão, Marçal. Chame alguns homens e vamos conferir agora mesmo o que está acontecendo por lá. Enquanto Egídio, Marçal e vários capangas armados seguem a pé em direção ao caminhão, Zinha chegará na frente da casa de José Inocêncio e encontrará o delegado e o fazendeiro conversando. Inocêncio notará a trabalhadora assustada e pedirá para saber o que está acontecendo. Zinha diz: que bom que o delegado está aqui. Vocês precisam vir comigo. João Pedro e Sandra encontraram 2 coisas dentro das terras do Coronel Egídio que vai interessar a polícia.
sem imaginarem de quem é o corpo no caminhão, Inocêncio e Azinha partem a toda velocidade em direção ao local. Logo atrás, a polícia também seguirá na mesma direção. Enquanto eles não chegam no local, João Pedro e a Sandra notam Egídio e os capangas se aproximando do caminhão. Sandra pede: João, é o meu pai. Se esconda. Se o meu pai lhe vê aqui, não quero nem imaginar o que pode acontecer. João nega: não, eu não tenho medo, nem de seu pai, e nem daqueles capangas. Sandra insiste. João pensa um pouco e se esconde. É quando Egídio, acompanhado de vários capangas, aparecem. João, escondido, apenas observa. Egídio olha para o caminhão, olha para a filha e percebe a porta do caminhão trancada. Eu posso saber o que a senhorita está fazendo por essas bandas da fazenda? Não tá achando que tá fuçando além da conta, sua moleca? Sandra não se intimida e o enfrenta. Não, acho não. Acho que estou fazendo um trabalho que o senhor nunca foi capaz de fazer. Tem algum problema nisso, coronel? Egídio, sem imaginar que a polícia está a caminho, pedirá a Marçal para retirar o caminhão daquele lugar. Sandra tentará impedir, falando que não precisa remover o caminhão coisa nenhuma. João, preocupado com a esposa, continuará escondido observando. Egídio, desconfiado, questiona: oxente, Sandra, e por que eu não posso remover esse caminhão desse lugar? Me diga uma coisa, você por acaso viu o que tem dentro desse caminhão? A mocinha negará, informando que não. Egídio ordena: pois então pronto. Marçal, meu bom, tire agora mesmo esse caminhão daqui. É quando, de repente, o clima pegará fogo de vez depois que João Pedro aparecer na frente de todos, gritando em alto e bom som que ninguém vai remover aquele caminhão dali. Coisa nenhuma. Egídio, pasmo com a presença do rapaz no local, observa a filha apreensiva e questiona: você estava me enganando, sua moleca? Você e esse João Miséria acham mesmo que podem me passar a perna? É isso mesmo, Sandra? Egídio perderá o controle e acertará um tapa no rosto da filha, a derrubando ao chão. João Pedro revira os olhos e fala: você triscou o dedo nela. Eu acabo com você com as minhas próprias mãos, e vai ser agora. Marçal e os outros capangas sacam suas armas e ameaçam despachar João Pedro caso se aproxime do patrão. Sandra se levanta do chão e pede para que o marido não perca a cabeça. João encara o sogro dentro dos olhos e fala: a tua hora tá chegando, coronel. Eu sei que dentro desse caminhão tá o Cacau de Mano Venâncio, e também sei que dentro desse caminhão tem um corpo de alguma pessoa que vocês estão escondendo. Sandra, com medo da reação do pai, suplicará para o vilão não fazer nada de mal contra o marido. Egídio, olhando para o rival, diz: opa aí, ó, Marçal, meu bom, você escutou o mesmo que eu escutei João Miséria falar? Marçal responderá que escutou sim, e completa perguntando se o patrão quer que ele e os outros capangas cuide do filho do Inocêncio. Egídio nega: não, pode deixar que dessa coisinha faz questão de cuidar, até porque já não é de hoje que eu queria fazer esse coisa feia baixar o reggae dele. Tire a Sandra daqui, não quero que ela veja o que eu vou fazer com o finado marido dela. João Pedro não se intimida com as ameaças do sogro e o enfrenta falando que não tem um pingo de medo dele. Egídio debocha e avisa que fará João Pedro se borrar inteiro nas calças depois que descobrir o que vai acontecer com ele. De repente, Egídio, os capangas, João Pedro e a Sandra notam a sirene da polícia se aproximando. Egídio manda: vá, Marçal, retira esse caminhão daqui antes que a polícia apareça. Marçal entra no caminhão e acelera o veículo. Zé Inocêncio, Zinha e o delegado aparecem. O delegado manda os homens do Egídio se renderem.
Inocêncio verá o filho João Pedro na mira do maior rival e grita: larga o meu filho agora mesmo, ou não respondo por mim, coronel. O delegado aconselhará Egídio a fazer exatamente o que Inocêncio mandou fazer. O vilão relata: esse coisinha invadiu minhas terras, delegado. Eu tô no meu direito de me defender, e é exatamente o que eu vou fazer agora. Vou agir em legítima defesa. João Pedro, sobre a mira do Egídio, alertará a polícia que o Marçal está fugindo no caminhão. Zinha, com sangue nos olhos, avisa que Marçal não vai a lugar algum, que ela própria fará picadinho do homem. Zinha entra no carro e pisa a toda velocidade atrás do caminhão, enquanto a filha de Jupará cola na traseira do caminhão. João Pedro conseguirá desarmar o sogro, pegar a arma dele e colocá-lo na mira. Sandra pede: não, João, não faça isso não. Se você atirar, vai desgraçar a sua vida. O delegado aconselhará o rapaz fazer o que a esposa mandou. Inocêncio dirá o mesmo e completa pedindo: eles têm razão, João Pedro. Não vale a pena, filho, deixar a polícia tomar conta do coronel. João nega: não, pai, eu não posso perder essa oportunidade. A gente sabe como funciona a justiça desse país. Mais cedo ou mais tarde, Coronel Egídio vai sair da cadeia e vai querer se vingar da gente. Melhor eu terminar essa briga de família de uma vez por todas. Vou trancar o coronel para sempre debaixo de 7 palmos de terra. Enquanto Sandra, Inocêncio e o delegado tentam convencer João a não tirar a vida do vilão, Zinha cola na traseira do caminhão. Marçal nota a presença da garota e fala: é aquela macho fêmea. Eu vou parar o caminhão e fazer com ela o mesmo que o cavalo fez com a égua. Zinha notará o caminhão reduzindo a velocidade. De dentro do carro, a filha do Jupará observa Marçal se aproximando do carro dela e retirando o cinto das calças. Marçal grita: quero ver se é valente mesmo. Vou ensinar você a gostar de homem, e vai ser agora. Zinha sairá do veículo com a espingarda nas mãos, mira no capanga do Egídio e fala: como é que é? Vai fazer o quê? Marçal a enfrenta falando que não tem medo algum dela, e zombará falando que a Zinha não tem coragem de apertar o gatilho. Zinha se aproxima um pouco mais, coloca o dedo no gatilho e diz: realmente não me conhece. Tem problema não, vai conhecer e vai ser agora. Zinha acertará um tiro nas partes do Marçal. Ela se aproxima do vilão no chão e vai falar: quando chegar no inferno, manda um recado meu pro teu patrão Coronel Firmino. Diga a ele que o filho dele, Coronel Egídio, já vai chegar por lá. Enquanto Zinha descarrega a arma, João abaixa a dele e permite que os policiais prendam Egídio. O caminhão será apreendido juntamente com o cacau roubado. O delegado informará a João Pedro, Sandra e a José Inocêncio que o corpo encontrado debaixo do cacau era de um dos funcionários do Egídio. Sandra assumirá a fazenda do pai e retomará o casamento com João Pedro. Você gostaria de ver esse casal junto novamente? Então deixe um coração para eles aqui abaixo nos comentários. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.